Olá, bom dia a todos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá no livro de Mateus. No início, na verdade, nós vamos compartilhar essa palavra do capítulo 14 de Mateus, mas nós teremos mais ainda na sequência. Aqui diz, no versículo 13 e 14, vai falar um pouquinho o que aconteceu, né, após a morte de João Batista, em que Jesus veio ficar sabendo da morte de João Batista. Diz assim no versículo 13 do capítulo 14 de Mateus: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Então diz assim que o Senhor Jesus, retirou-se dali quando ele soube o que aconteceu, o que havia acontecido com João Batista, ou seja, ele havia morrido, na verdade, haviam matado João Batista, e se você voltar aí no capítulo, você vai ver que Herodes concedeu o pedido da filha, no caso da filha de da Herodias, da filha de Herodias, deixa eu só ver aqui, da filha de Herodias, que era que era esposa do irmão dele, tá? Diz ali ainda no versículo 14, Herodes tinha prendido João e tinha o maniatado, encerrado no caso, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, tá? Era cunhada de Herodes, tá? E a filha de Herodias, foi quem pediu a cabeça de João Batista, mas na verdade foi aí guiada, fez isso guiada pela mãe. Na verdade era um desejo da mãe e usou ali a filha para fazer isso. Então João Batista veio então a perder sua vida, teve sua cabeça decepada, entregue nas mãos de Herodias, tá? E aí Jesus ficou sabendo, os discípulos vieram e contaram a Jesus o que havia acontecido, e Jesus então se retirou daquele local onde ele estava, num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo soube que Jesus se retirou dali e seguiu Jesus. Lembrando aqui que João Batista veio predizer a Jesus. João Batista conhecia Jesus, Jesus o conhecia e era amigo de Jesus, Na verdade, ele veio anunciar o Senhor Jesus, anunciar o reino, na verdade, de Deus que era chegado, João Batista batizou com água, a Jesus, e ali na mesma ocasião o Senhor Jesus foi batizado diretamente por Deus, pelo Espírito Santo. E aí conta aqui então que Jesus se retirou para um lugar deserto. Seguindo ali no versículo 14 diz assim: E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Imagine você sabendo da morte de uma pessoa muito querida por você. Aqui, na verdade, não era só uma pessoa querida, Era uma pessoa que havia prenunciado a vinda de Jesus, A vinda dele. Imagina como o Senhor Jesus aqui deve ter sentido a dor da perda de João Batista, ainda mais desta forma. Mas o Senhor Jesus sabia a obra que deveria ser feita, O Senhor Jesus sabia que aquilo ali era necessário e que a partir daquele momento da morte de João Batista, começaria ali então verdadeiramente, a obra do Senhor Jesus, ou seja, ele viria a ter que cumprir tudo aquilo que já havia sido determinado para ele, ou seja, ele haveria de ser morto também, de ser crucificado. Mas imagina como o Senhor Jesus se sentiu ao saber que este amigo, que falava das coisas de Deus, veio a morrer justamente por falar e pregar a palavra de Deus, João Batista havia dito a Herodes que na ocasião estava tendo um caso com a sua cunhada. João Batista disse que não era lícito, continuar com este caso, que era errado, que era pecado aos olhos de Deus, e o aconselhou a largá-la. Mas ele não quis.
E a Herodias ainda ficou irada com João Batista, querendo matá-lo, né? Mas Herodes ali teve ainda um tempo e não o matou, porque sabia também, conhecia, né, João Batista e sabia que João Batista estava certo e que era um profeta de Deus. Mas aconteceu que este rei, Herodes, havia prometido que daria tudo por causa para a filha de Herodias, né, numa ocasião em que ela dançou para ele e demais que estavam ali nesta festa, e prometeu a esta menina que daria tudo o que ela pedisse, qualquer coisa. E aí então a mãe desta menina, que era sobrinha de Herodes, no caso, aproveitou-se da situação e pediu a cabeça de João Batista, tá? E aí então tudo aconteceu. Jesus então soube, estava ali provavelmente muito triste com tudo isso, eu acredito que sim, e foi por isso que ele se retirou daquele lugar, né? Ele foi para um lugar deserto, ou seja, foi para um lugar calmo. Ele queria colocar em ordem e processar tudo isso que estava acontecendo. E também já estava, eu creio que, sabendo que agora começaria uma outra grande obra, não é? Que era com a sua vida, que também ele viria a padecer. Nós sabemos que Jesus estava aqui em carne e, consequentemente, ele sentia essas coisas que nós também sentimos ao perder pessoas de nossa família, pessoas que são queridas por nós, pessoas que têm convívio conosco. Imagine você perder, você provavelmente já teve alguma perda, se não teve, com certeza vai ter, porque todos nós aqui um dia vamos partir daqui, não é? Então, consequentemente, nós temos essas vivências. E ali Jesus preferiu se retirar a um lugar deserto para tentar colocar em ordem, para tentar pensar nessa situação toda. E, consequentemente, estava ali muito abatido com tudo isso que aconteceu. Talvez, né? Talvez a palavra que não declara, mas talvez estava nervoso, talvez estava atribulado, não é? E pode ser que a angústia tentou ali tomar conta de Jesus, mas ele preferiu que sair para um lugar deserto, sair para um lugar calmo, para tentar colocar em ordem, processar tudo isso. E aí eu venho aqui falar para você. Você também pode estar passando por alguma tribulação, por alguma coisa que você não está conseguindo resolver ou digerir, você não está conseguindo ter o controle ou você não sabe ainda exatamente como administrar isso. Mas o Senhor, seja um imitador de Jesus, o Senhor se retirou para um lugar deserto, um lugar calmo. Você também deve fazer isso, ou seja, não que você vai sair da sua casa e ir para outro lugar, enfim, se for necessário, eu acredito que você fará isso, mas eu digo que você busque ao Senhor, esse lugar secreto no Senhor, para ter calma, busque ter paz, busque ter paciência, não tome atitudes que depois você vá se arrepender. Jesus aqui não quis fazer nada, porque se ele quisesse, ele poderia até ter ido lá em Herodes, né? E ter feito alguma coisa, ter dito alguma coisa, enfim, não sei. Mas ele não fez, ele preferiu retirar-se, ele preferiu ter uma conversa consigo mesmo, né? Ficar em paz. E eu digo a você, se você não está conseguindo também, não entende o que está acontecendo, houve perdas na sua vida, a tribulação tomou conta, a angústia, o desânimo, enfim, o que for que tenha acontecido ou que está acontecendo, que você venha se retirar, venha ficar calmo, venha buscar a paz no Senhor, para que Ele te dê respostas, para que você venha tomar atitudes certas, medidas certas, decisões acertadas e não de qualquer forma. Muitas vezes é preciso nós ficarmos em silêncio, né? Nos retirarmos. Esse retirar-se pode até ser silêncio, calar, pensar, depositar isso em Deus, pedir a orientação de Deus para resolver essa situação que você está passando, essa tribulação. E ali, ainda digo, os discípulos, as pessoas, né, e a multidão que seguia Jesus Cristo, viu que ele se retirou e seguiu ela, foi atrás dela. Imagina, o Senhor Jesus poderia estar ali muito triste, angustiado, talvez até com raiva, né, de tudo isso que tem acontecido. Não, a palavra não diz isso, mas eu é que estou aqui pensando, não é, como ele poderia estar se sentindo. E a multidão foi atrás dele,
Poxa, você quer ficar sozinho, você quer ficar ali, colocar os seus pensamentos em ordem. E aí as pessoas vão atrás de você, não é? Você quer... Eu, por exemplo, me coloco nessa situação e você também, quando você quer ficar sozinho e alguém vai atrás lhe incomodar, né? Entre aspas, você pode até ter uma reação errada ali no momento, né? Você pode até xingar essas pessoas, você pode até maltratá-las por estar indo atrás de você, sendo que você quer ficar um tempo a sós. Mas a multidão seguiu aqui a Jesus, a palavra diz. Mas o que aconteceu? E possuído Jesus, ali no versículo 14, e possuído de íntima compaixão para com ela, para com a multidão, possuído de íntima compaixão. O Senhor Jesus teve compaixão dessa multidão que o seguia. O Senhor Jesus demonstrou ali amor. Ele poderia até estar com raiva, ele poderia até estar angustiado, sei lá, com tudo isso, com essa perda que ele teve, mas ele o que? Resolveu demonstrar compaixão. E o que ele fez? Curou os enfermos que ali haviam. E aí trazendo para nós, porque nós somos imitadores de Cristo, nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo. Nós temos que fazer a vontade dele e imitar a Cristo, as suas ações de bondade, as suas ações de compaixão. Então, muitas vezes essa tribulação está tomando conta de você. Você não consegue ter paz, né? E aí então você explode com as pessoas que estão à sua volta, com as pessoas que vão atrás de você querendo saber se você quer ajuda, querendo ajudar talvez, e muitas vezes você as maltrata. E não podemos fazer isso, porque o Senhor Jesus nos demonstrou compaixão para aqueles que foram atrás dele, que seguiram ele no momento tão delicado, no momento em que ele queria ficar a sós. Essas pessoas o seguiram e então ele teve ali um momento que demonstrou compaixão para com eles e curou quem estava enfermo. Você também deve demonstrar compaixão para com as pessoas ao seu redor. Não importa a situação que você está passando, você deve o quê? Buscar esta paz no Senhor para que não responda a essas pessoas à altura que talvez elas estejam afrontando você, para que você não venha manifestar ali a ira, não é? Deixar vir à tona todo o sofrimento ou o incômodo que está em você e você simplesmente jogar isso nas pessoas que te seguem, nas pessoas que estão ali tentando te ajudar. Claro que nós sabemos que muitas não querem ajudar, mas mesmo assim não importa. Você deve manifestar compaixão. Você deve ter este amor de Cristo no seu coração, mesmo no momento tão difícil que foi aí para Jesus, que eu creio que deve ter sido, como você também há momentos difíceis e que você às vezes não demonstra compaixão para com as pessoas que estão ao seu redor, você ao contrário, você vem ali irar-se. Eu digo a você, faça o contrário, tente demonstrar compaixão, tente demonstrar amor. Cada vez que vier isso até você, poxa, eu quero ficar quieto, eu quero ter paz, eu quero ter sossego, e ainda vem outra coisa para me incomodar, ainda vem outras pessoas para me tirarem a razão, não é? Muitas vezes vem outras coisas para me tirarem a paz. Ao contrário, o Senhor está te dando a oportunidade ali de produzir a paz no seu coração, de produzir compaixão dentro de você e para que você venha exteriorizar esta compaixão. Eu quero mostrar para vocês isso que eu estou falando. Vamos lá em Romanos, livro de Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Diz assim: "E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência." A tribulação deve produzir a paciência, ou seja, a tribulação que você está enfrentando deve produzir a paciência. Não é pode produzir, ela deve produzir. Você tem que buscar produzir paciência nessa tribulação que você está passando. E diz mais: "E a paciência produz o quê? A experiência. E a experiência, a esperança." Então, tudo é uma consequência, é uma cadeia. Você tem tribulações. Na verdade, você quer ali, não quer ver ninguém, né? Você está com raiva de muitas coisas e talvez até de pessoas. Mas você deve o quê? Nessa tribulação, produzir a paciência. Você deve
estar paciente, você deve ter paciência para com as pessoas e para com as coisas que vêm acontecer nessa tribulação. Então, e além da paciência, quando você tem essa paciência, você vai ter o quê? Vai adquirir experiência. E você adquirindo experiência, você tem a paciência, você consegue o quê? Ter esperança, ou seja, você consegue ver, né, que as coisas vão mudar, que as coisas vão ficar bem, que tudo tem um propósito, que o Senhor está cuidando de você, que o Senhor é que está te guiando. Não é essa situação aí, não pode tirar a tua fé, ela não pode vir estragar a tua vida, os teus dias, os teus pensamentos. Ao contrário, você tem que, disso aí, produzir a esperança. Você tem que produzir a paciência e, a partir da paciência, a esperança, no caso, a esperança, né? Paciência, a experiência e a esperança. Que o Senhor venha te ajudar. Agora, quando você passa por alguma tribulação, que você venha lembrar de como o Senhor Jesus reagiu num caso como este e como que ele nos orienta. Lá em Romanos, no capítulo 5, né, no versículo 3 ao 5, o que ele nos orienta a fazer? Que nós venhamos ter paciência nas tribulações. A partir disso, nós vamos ter experiência e a partir dessa experiência, nós passamos a ter esperança. Por quê? Olha o que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, 9 e 10. Diz a palavra de Deus: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, em tudo nós somos atribulados. Vem a tribulação, mas nós não podemos ficar angustiados. Nós temos que vencer isso. Em tudo nós somos o quê? Perseguidos. Mas nós não devemos pensar que não estamos desamparados. Em tudo nós somos abatidos, mas não somos destruídos. E nós temos que ter em mente que nós trazemos sempre, por toda parte, o Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus no nosso corpo, para que o quê? Ou seja, a obra do Senhor Jesus está em nós. Nós temos que trazer esta obra nos nossos dias, ou seja, o Senhor Jesus morreu para que você vivesse. Você mesmo não merecendo o perdão, o Senhor Jesus te deu a oportunidade, deu o perdão e você agora faz a escolha. Não é para que você viva, para que você tenha salvação. E o que mais que diz? Para que a vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos. A vida de Jesus se manifeste em nós. Então, lembre-se deste momento que o Senhor Jesus teve. Qual foi a medida que ele tomou? Então, no momento de tribulação, no momento em que você não sabe mais a direção, no momento em que você vê que as coisas estão acontecendo, é a perda de um familiar, é a perda de um ente querido, é a perda, muitas vezes, da confiança em alguém, é problemas no trabalho, é problemas na família, e você não sabe como resolver, você não sabe como se portar, de que maneira deve reagir, você fica em silêncio, você retire-se à parte, peça a orientação do Senhor e venha ali manifestar um fruto, que é o quê? A paciência, que é o quê? Compaixão para com as pessoas que estão ao seu redor, para com as pessoas que estão ali trabalhando com você, para com as pessoas que estão no seu meio, no seu convívio, na sua família, e não o contrário. E que você, a partir dessa tribulação, venha produzir paciência. E a partir dessa paciência, você venha ganhar experiência para então ter esperança, para continuar trazendo em você a mortificação do Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus, sendo exemplo vivo da obra que Ele fez por você
e que você também está fazendo pelo outro. Que você não venha desistir dos seus propósitos, que você não venha desistir da caminhada com Jesus, porque ali Jesus teve uma grande, tribulação, porque um grande amigo veio a morrer por pregar a palavra do Senhor, por vir falar sobre o reino de Deus. E o Senhor Jesus daria continuidade a isso. Talvez Jesus ficou até pensativo o que viria a acontecer com ele, mas que ele deveria passar. Então não tenha medo. Você segue ao Senhor, você segue a Deus, continue professando a sua fé, continue buscando a Ele, porque você não vai ser desamparado, o Senhor é contigo e em tudo há um propósito. Ele tem o melhor para você, Ele sabe onde isso tudo vai te levar, Ele sabe daquilo que você suporta. E Ele sabe que você consegue passar por isso, Ele sabe que você consegue suportar, Ele consegue ver que você vai ter esperança, que você vai ter fé. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria e fale mais ao teu coração. Medite nesses versículos, nessas passagens bíblicas e que Deus venha falar mais com você. Até uma próxima mensagem, se Deus quiser.